Bom, e para analisar esse primeiro mês da guerra no leste europeu, temos um convidado, professor de Relações Internacionais da ESPM, Günter Husit. Professor, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção, por estar aqui conosco. Nós que nesse último mês conversamos inúmeras vezes com o senhor participou da nossa programação. E eu já pergunto para o senhor, a gente vê uma asfixia econômica da Rússia, mas mesmo assim não há qualquer recuo do governo de Vladimir Putin. Qual seria a saída para uma situação como essa nesse primeiro mês da guerra, professor? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago, Adriana, todos que nos ouvem e assistem. Como você disse, a gente já está conversando aqui há um mês e, infelizmente, desde lá de trás eu sempre venho dizendo que eu não vejo com uma perspectiva muito positivo esse conflito, porque não é do perfil do russo, da cultura russa, muito menos do presidente Vladimir Putin, um recuo. Se ele chegou até esse ponto, até agora, de ter iniciado essa invasão em larga escala, que nenhum analista russo imaginava que ele fosse fazer, no máximo uma operação militar circunscrita, restrita àquelas 2 províncias que ele reconheceu, ele não vai recuar agora. E esse é o grande problema, porque o Ocidente está numa situação muito complicada. Ele não pode deixar o Putin ganhar essa guerra, mas também não pode fazer com que a Ucrânia consiga fazer uma derrota, atingir uma derrota russa muito grande, porque isso empurraria o Putin para uma situação que ele iria usar uma arma nuclear tática para reverter uma derrota. Então, nesse quadro, você tem um impasse militar que tende a perdurar por muito tempo. Não é à toa que o presidente ucraniano pediu ontem mesmo para a OTAN, principalmente para os Estados Unidos, 500 mísseis Javelin antitanque, 500 mísseis Stinger antiaéreo por dia. Isso mostra a intensidade que esse conflito está. Estou usando esse dado para as pessoas terem a ideia de que o conflito está muito mais intenso do que aparentemente está aparecendo na mídia. Está muito intenso. E, portanto, as perdas estão altas. Altas para os 2 lados, mas muito alta para a Rússia. E, por isso mesmo, recuar agora é praticamente impossível para o presidente Putin. Então, como bem colocou aí o correspondente de vocês, as sanções econômicas só estão começando a fazer efeito. Para você realmente atingir os oligarcas, aqueles que são os grandes poderosos economicamente e que não estão diretamente ligados a Putin, mas dão essa sustentação ao governo Putin, isso vai levar um tempo. Assim, a população russa já está sofrendo e vai sofrer mais. Por mais que o discurso oficial seja que não, há vários indícios de que você está começando a ter escassez de produtos no mercado russo. Que tristeza, não é, professor? Agora, na opinião do senhor, os planos de Putin estariam desde o início sendo seguidos ou ele já teve que mudar seus objetivos nesse meio de caminho com os acontecimentos conforme foram se dando, as sanções também, é claro? E passado o ponto mais alto da guerra, qual novo mundo nós vamos encontrar? Um mundo com países mais separados, divididos em grupos mais bem demarcados e militarizados? Bom, Adriana, com certeza um mês depois e não ter derrotado as forças ucranianas, com certeza não estava no plano russo. Por mais que o presidente russo, por mais que as autoridades russas digam que está indo tudo conforme o planejado, o afundamento de um daqueles navios de desembarque que se mostraram que já foi noticiado e que por muito pouco não conseguiu afundar outros navios de guerra mesmo, isso demonstra que os planos iniciais falharam e que estão tentando se reorganizar e não estão conseguindo. Esse é o ponto, não estão conseguindo. Eu arrisco dizer, não estão conseguindo porque as forças ucranianas têm ajuda de forças especiais americanas e britânicas. Porque um exército que começou a se organizar há praticamente 7 anos atrás não teria essa capacidade de aprendizado tão rápido e de infligir perdas tão grandes num exército como o russo. Assim como, muito provavelmente, toda a profissionalização que as Forças Armadas russas passaram, que foram tão alardeadas, a gente começa a duvidar se efetivamente elas foram mesmo implementadas. Então, nessa situação,
E como já está se discutindo de a Europa buscar novas fontes de gás, você está nesse caminho que você falou, de você ter uma nova realidade econômica, política, diplomática no mundo, de você ter o surgimento de novos blocos mesmo econômicos. Por quê? Porque as empresas ocidentais, elas não vão voltar para o mercado russo, com medo do quê? De perder consumidores na Europa. A cultura europeia e americana foram abaladas com essa guerra. A percepção de que a Rússia, um governo autoritário, está ameaçando a democracia, isso realmente chegou e afetou o eleitor médio ocidental. Portanto, quando se fala de uma nova visão de Guerra Fria, em parte sim, porque agora a gente começa a ter uma desaceleração da globalização. Então, aquele processo que a gente assistiu de uma interligação muito forte na economia global, dessas cadeias globais de produção se estendendo pelo mundo inteiro, isso vai começar a se reverter. Já vinha e vai acelerar nos próximos anos. Professor Gunter, uma última pergunta. O senhor fala em um impasse porque o presidente Zelensky pede para que a OTAN, que as tropas entrem na Ucrânia para ajudar nesse combate, enfim. Mas, ao mesmo tempo, também não há nenhuma posição do governo russo de tentar ampliar esse ataque, até mesmo como se fala com as armas químicas, então há esse impasse. De um lado, não há a vontade da OTAN de entrar nesse embate, e de outro, Vladimir Putin fica nesses ataques que a gente vem acompanhando diariamente. Então, esse é um impasse que pode durar muito tempo. O que faria a OTAN entrar num conflito mais bruto a partir de agora, professor? Somente se Vladimir Putin atacasse um país da aliança. Ou as 3 repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, ou a própria Polônia, da onde está entrando a maior parte da ajuda militar. Como eu não acredito que o presidente Putin queira escalar e arriscar uma guerra termonuclear com o Ocidente, não deve acontecer isso. Portanto, a minha perspectiva é de um conflito que fique estagnado por meses ou até mesmo anos. Tá? A gente só olhar para o que está acontecendo na Síria, 11 anos de guerra civil e está lá, não foi resolvido. Então, a minha perspectiva, por enquanto, tem sido de que essa guerra não termina tão cedo, infelizmente. Professor Gunter Hudzit, de Relações Internacionais da SPM, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção. Bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos.